Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você confere conosco, meu caro ouvinte, um estudo das palavras e ensinamentos do exemplo de amor de Jesus Cristo e também com a base nas obras kardecianas. Vamos estabelecer cada vez mais a segurança pessoal da convicção que o Evangelho pode nos proporcionar, realizando então para todos nós a libertação de todo o mal, recebendo toda oportunidade de entendimento para a qualificação do nosso livre-arbítrio e comunhão com os valores do bem e da divindade do amor de Deus. Estamos estudando o livro Em Torno do Mestre, você já sabe. O autor é Pedro de Camargo e a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo As Três Dores, quando Pedro de Camargo vai nos resgatar a lembrança da crucificação de Jesus. Ali, ao lado de Jesus, Dimas à direita e Gestas à esquerda eram dois ladrões. Então Pedro de Camargo vem abordar o título de hoje chamando essas três cruzes, essas três crucificações, portanto, pena capital, pena de morte, por três dores distintas. Naquele dia, ergueram-se três cruzes no cimo do monte denominado Calvário, também conhecido por Gólgota. Na do meio, foi justiçado o Cristo de Deus. Então a cruz de Jesus ficou no meio, entre os dois ladrões, portanto. Nas laterais, dois ladrões, Dimas à direita, Gestas à esquerda, são os respectivos nomes dos ladrões. Este vociferava contra a punição que lhe infligiram as autoridades do século. Ele se refere a Gestas, que não era o bom ladrão. Insultava Jesus, dirigindo-lhe impropérios. O outro, arrependido do seu passado culposo, portanto Dimas, também conhecido como bom ladrão, recebia com humildade o suplício do madeiro, como consequência de seus crimes. Confessando-se pecador, apelava para Jesus, dizendo-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, em sua primeira parte, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. É o caso aqui, meu caro ouvinte, porque este bom ladrão Dimas recebe de Jesus a palavra que ainda hoje ele estaria com ele no paraíso. Mas que condições são essas que estabelecem a desencarnação na perspectiva das condições em que as características da vida determinaram ou não as condições futuras? Como o Espiritismo nos aborda, nos ensina sobre o Código Penal da Vida Futura. É o 16º parágrafo desse código, quando Allan Kardec escreve: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, que foi o caso do ladrão Dimas, ele se arrependeu, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então nós temos que entender melhor que paraíso vem a ser esse. Talvez o paraíso da consciência
da convicção e necessidade de que temos que passar agora pelas retificações necessárias, restabelecendo-nos perante a justiça divina e a própria consciência. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, o Espiritismo vem deixar bem claro que o arrependimento nos instantes finais da existência será o início do grande trabalho a ser realizado pela recuperação dos nossos espíritos perante a justiça divina, através da reparação, e aí sim, anularemos a causa que determinou os crimes, os delitos, os excessos, o quanto nos apegamos à matéria e nos iludimos, anestesiando a consciência. E passamos então pela expiação para reparar toda essa estrutura de plenitude perante a justiça divina. Única condição de saúde verdadeira do espírito. E o parágrafo 17º. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, quanto mais tempo nós demorarmos para nos arrependermos do erro que praticamos, maior será o sofrimento. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, somente o sofrimento no mundo espiritual ainda não é o suficiente para a reparação. É preciso uma nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer, e foi descurado. Cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde, se foi orgulhoso, amável, se foi austero, caridoso, se foi egoísta, benigno, se foi perverso, laborioso, se foi ocioso, útil, se foi inútil, frugal, se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. E Pedro de Camargo continua: essas 3 cruzes são também 3 dores. A do centro, que é de Jesus, é a dor de amar sem ser amado, nem compreendido. É a dor que abrasa e tortura, no anseio de realizar um grande bem, cuja consumação está dependendo do mesmo objeto desse bem acalentado. Então, a cruz do Cristo é a representação do maior gesto de amor e renúncia que se tem conhecimento, porque ofereceu a própria vida em favor do restabelecimento da compreensão de todos nós. A cruz de Dimas alegoriza a dor
do arrependimento. A dor que regenera, que converte e salva, portanto o início da reparação e expiação. É a dor da redenção, que liberta o espírito das trevas do pecado, conduzindo-o às esferas luminosas de uma nova vida. É a dor que faz suceder a noite aliginosa do vício e do crime, causa eficiente da morte, a aurora bendita da imortalidade. Mas, meu caro ouvinte, o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre a dor? Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A paciência. O item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Assinou um espírito amigo na cidade de Havre em 1862. E a outra dor, a de número 3, no madeiro onde praguejava o mau ladrão, ostenta-se a dor da revolta, a dor enfurecida do orgulho vencido, que atribui suas vicissitudes a causas estranhas que lhe não dizem respeito, ou seja, não assume a responsabilidade. É a dor do impenitente, que escabuja. Escabujar, meu caro ouvinte, significa agitar-se em desespero. Estertora e blasfema, dizendo-se vítima inocente. Eis aí, portanto, as 3 dores. Mas vamos continuar já no próximo bloco abordando este capítulo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo As 3 Dores, referindo-se à crucificação de Jesus e os 2 ladrões, Dimas à direita, o bom ladrão, e Gestas à esquerda, o mau ladrão. E essas 3 dores representam individualmente características muito distintas. Você acompanha conosco a obra Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. O autor é Pedro de Camargo, que continua dizendo: a dor é como o fogo. São efeitos. Podem ser benéficos e salutares, ou destrutivos e aniquiladores.
Então, dependendo de como vamos reagir perante a condição que se estabelece tanto no plano moral quanto físico, e que ambas são realizadas por responsabilidade nossa, pela revolta será destrutiva e aniquiladora. Pela resignação e a receptividade, então, para tornar-se aprendiz dessa dor, ela será benéfica e salutar. O fogo no cadinho, que é um aparelho de laboratório que suporta temperaturas elevadíssimas, purifica os metais, escoimando-os de todas as escórias que os prejudicam. Então, com a temperatura elevada, é possível purificar o metal. O fogo, na cerâmica, cose o barro, dando-lhe resistência e transformando-o em objetos de utilidade ou em materiais de construção. O fogo, na lareira, aquece os lares, dá conforto e bem-estar à família. Na arte culinária, torna os alimentos em condições de serem ingeridos e assimilados. Então, quantas comparações positivas Pedro de Camargo vem nos trazer, estabelecendo esse paralelo da dor como sendo fogo. O fogo purifica, ele estabelece a transformação das formas, dos materiais e também da nossa moral, meu caro ouvinte. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A lei de amor. Fragmento do item 9. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Assinou o espírito de Fénelon, na cidade de Bordeaux, de 1861. Então, meu caro ouvinte, eis a interpretação de horizontes mais amplos do espírito, como devemos compreender esse fogo da dor, através do fogo do exercício do amor, que foi estabelecido na comunicação de Fénelon como sendo a estrutura que restabelece toda a dor. E Pedro de Camargo continua: mas o fogo entregue a si mesmo, sem objetivo definido, sem aplicação inteligente, é o incêndio que devasta, destrói e consome. Então, se não for aplicado adequadamente, com utilidade, com inteligência, na busca pela verdade e a compreensão da sua existência,
ele se torna então devastador. Assim, a dor é benéfica, segundo a maneira que a recebemos e o modo pelo qual a suportamos. Então, entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, nos fortalecer perante a doutrina de amor do Cristo, na sua compreensão, esforço e exercício, realizando o trabalho do bem, nós vamos ver que há pessoas passando por momentos de dor muito maiores, e muito maior passa aquele pela dor em sua intensidade de acordo com a ignorância do entendimento do Evangelho. Então, quanto mais entendermos as palavras e ensinamentos de Jesus, mais estaremos encorajados e fortalecidos para suportarmos e aceitarmos esse momento, nos responsabilizando por isso e sabendo que todos nós temos a capacidade de suportar, porque entregamos nas mãos de Deus. E Deus não vai nos dar uma dor que não podemos suportar, meu caro ouvinte. Então Deus não dá fardo pesado a quem não possa suportar. Se nós não estamos suportando, é porque não estamos usando todo o poder da nossa vontade e a busca pela verdade como instrumento para compreendê-la. A dor de Dimas é o fogo que redime, eleva e purifica o espírito. Então, por que ela redime, eleva e purifica? Porque está dentro da perspectiva da aceitação, do arrependimento. A dor de Gestas é o fogo que devasta as florestas do orgulho revoltado, a rebeldia, desprendendo chamas rubras e fumo negro. A dor do Filho de Deus é a luz que ilumina o mundo, que acorda as consciências adormecidas, que enobrece os corações, afinando as cordas do sentimento. Então Jesus, meu caro ouvinte, realizou esse gesto de amor, de renúncia, de coragem, permitindo-se a crucificação, com o objetivo de apresentar toda a sua característica de amor, de pacificador, ensinando-nos a perdoar a todos aqueles que são ignorantes por não saberem o que estão fazendo, e para ressuscitar no terceiro dia, provar que a morte não existe. Esta última modalidade da dor, que foi a de Jesus, o Filho de Deus, é desconhecida dos homens. Ela só atinge os anjos e os deuses. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, em a sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tiraram sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso.
Lucas capítulo 23, versículos 32 a 43. Que a nossa dor mais íntima, meu caro ouvinte, seja aceita por nós. Possamos nos responsabilizar pelo uso do nosso livre-arbítrio e usar do fogo purificador do amor para nos libertarmos dentro da expiação e da reparação, perante a justiça divina, perante a própria consciência. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.